vai dar então continuidade à discussão de física dos esportes, certo? Hoje a gente tinha combinado de fazer a física da bicicleta. Todavia, tivemos dificuldades aí com o pessoal trazer as bicicletas. Ou vocês acham que dá para a gente trazer as bicicletas? Só que a gente não pode utilizar o ônibus. Eu tinha pensado em colocarmos as bicicletas no ônibus, porque dá, eu já fiz isso, né? Daria para colocar lá atrás, mas a gente fez a solicitação e não obtemos nenhuma resposta da prefeitura, dos responsáveis pelo transporte escolar. Então, acredito que não vai ser possível transportá-las no ônibus. O que deveria acontecer é vocês trazerem a bicicleta, virem andando. Isso é possível? Porque daí a gente faria a física da bicicleta. A volta vai estar um pouco complicado colocar de bicicleta. A volta é complicada à noite. É O verdade. pai de vocês trazerem assim, não tem como. Eu vir buscar. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo a teoria e depois nós estamos indo para a prática. Então, discutir a teoria da bicicleta, a física da bicicleta, sem a prática, acho que não ficaria legal. Tá? Mas vem aí, se é possível, certo? E daí a gente andaria de bicicleta aqui na escola, discutiria a relação das marchas, né? Ficaria legal. Já conheciam o frisbee? Já conhecia? Já brincaram de frisbee? Nunca brincaram? Então hoje vocês vão brincar de frisbee. Tá? Perceba a geometria, né, do disco. Perceba que ele tem aqui um certo ângulo de ataque, né? É curvo. Então perceba também que ele tem a superfície levemente, no caso, convexo, né? Então isso vai criar uma sustentação, parecido com a asa do avião, parecido também com o bumerangue. Então tanto o bumerangue quanto a asa de avião, a sua geometria, obviamente não necessariamente precisa ser uma geometria convexa, já que tem asas de avião plana, porque você tem outras forças de sustentação agindo na asa pela terceira lei de Newton. Todavia nós estamos analisando pelo princípio de Bernoulli, pelo fluxo de ar que passa na superfície da asa. Então o disco ele vai funcionar muito parecido com o bumerangue, muito parecido lá com a asa de avião. Tá? Então está aqui um disco. Então o frisbee, na verdade, isso aqui nasceu lá na década de 40, se eu não me engano. Tinha um cara que comercializava tortas. Aí os estudantes que iam nessa loja, eles comiam as tortas e começavam a lançar os discos. E o nome dessa loja, se eu não me engano, o nome do cara era Frisbee, né? Não com dois E's, mas o nome do cara era Frisbee, então nasceu o Frisbee. Aí uma empresa veio e começou a construir esses discos aqui e nasceu aí o esporte Frisbee. Isso aqui é um esporte também, tem campeonatos, tem os times, então eles têm as regras, vamos lá para cá. Incredible acrobatic layout from the Brawling Fire. Oh, what a tremendous layout here from the skate park in the turn. Mitchell lets it fly, looking for Allen. Justin Allen skies for the score. Momento angular seria a quantidade de movimento que esse objeto tem ao rotacionar. Momento linear, que é a massa vezes a velocidade, nós estudamos. O momento angular nós vimos lá com o bumerangue. Então todo objeto que está rotacionando, eu vou ter uma quantidade de movimento associada a essa rotação. Então isso é o momento angular. Momento angular é o produto do momento de inércia I
pela velocidade angular. Momento de inércia aí, lembra lá do bumerangue? Seria o quê? Seria as partículas, né? Ou seja, a massa que está presente nesse disco estão rotacionando a partir de um eixo de rotação. Então, se eu pegar cada massinha, multiplicar pela distância ao quadrado ao seu eixo de rotação, eu tenho um momento de inércia. Então, isso aqui aparece um momento de inércia, que nós vimos lá com o bumerangue, que nós vimos lá com a patinação, lembra? Fizemos até um vídeo disso, eu fiz um vídeo disso, coloquei lá na página. Então, a patinadora, ela começa o seu movimento com os braços abertos, né? Ela tem uma velocidade angular. Então, a velocidade angular, quando ela fecha os braços, né? Ela fechando os braços, esse momento angular se conserva. Ela fechando os braços, você vai diminuir o momento de inércia. Diminuindo o momento de inércia, como o momento angular se conserva, tem que aumentar a velocidade angular. Então, por isso que a patinadora, ela gira mais rápido. É nítido, né? Ela gira muito mais rápido. Então, ela começa com os braços abertos, com uma das pernas abertas, ela gira. No que ela fecha, o que vai acontecer? Ela vai diminuir o momento de inércia. Por que vai diminuir o momento de inércia? O momento de inércia é o produto da massa vezes a distância ao quadrado em relação ao eixo de rotação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o R, a distância das partículas em relação ao eixo de rotação. Portanto, eu vou ter um momento de inércia menor. Tendo um momento de inércia menor, já que o momento angular se conserva, eu tenho que aumentar a velocidade angular. Então, por isso que ela gira mais rápido. Nós tínhamos visto isso. Nós tínhamos também visto o torque. O que é um torque? Torque, pessoal, é a ação necessária, né, que faz com que um corpo rotacione. Então, no caso da porta, qual é a força necessária? Perceba aqui, eu vou aplicar uma força necessária para que ela rotacione. Esse torque é tanto maior, quanto maior for a distância, for o braço da aplicação da força em relação ao eixo de rotação. Então, por isso que essa maçaneta, ela não está aqui. Se eu quiser abrir a porta aqui, é muito mais difícil. Por que vai ser mais difícil? Porque eu vou ter um torque menor. O torque, o que é? É a aplicação da força vezes o braço. Então, é a força vezes o braço. Esse braço é a distância entre a aplicação da força e o eixo de rotação. Perceba que o eixo de rotação está aqui onde está as dobradiças. Então, eu tentar fechar a porta aqui é muito mais difícil que eu tentar fechar a porta aqui. Ou seja, o torque, quanto mais distante do eixo de rotação, vai ser maior aplicando a mesma força. Então, eu vou ter o aparecimento de um torque. Então, perceba, estou com um disco, estou com um frisbee, vou lançá-lo. Para eu lançar, não basta simplesmente lançar em linha reta, certo? Ele tem que ir girando. Então eu vou ter o quê? Vou ter uma velocidade, né, angular de rotação. Ele está girando. Isso aqui é por cima. Isso aqui é importante. E ele tem um movimento de translação. Ele vai em linha reta, certo? Então vai aparecer o quê? Primeira coisa que aparece, momento angular. A gente já sabe localizar o momento angular. O momento angular, ele é perpendicular à velocidade angular. Como é que eu acho isso? Regra da mão direita. Então, vamos imaginar que ele está girando assim, no sentido horário, para quem olha de cima, certo? Então, o momento angular, que está girando aqui, ele vai ser o quê? Perpendicular ao eixo de rotação. Perpendicular, aqui ó, a direção da velocidade angular. Vamos imaginar que ele está girando no sentido horário. Então, regra da mão direita, momento angular está para baixo. Momento angular para baixo, o disco está indo para a esquerda. Então, eu vou ter um fluxo de ar sobre o corpo do disco. Então, eu posso pensar isso como na terceira lei de Newton, mas eu vou pensar, pessoal, simplesmente com o fluxo de ar que está passando na superfície e o fluxo de ar que está passando embaixo.
O fluxo de ar que passa na superfície do disco, esse fluxo é maior. A velocidade aqui vai ser maior, a velocidade embaixo vai ser menor. Eu vou ter um certo ângulo de ataque. Esse ângulo de ataque vai fazer com que a velocidade do ar em cima vai ser maior que a velocidade do ar embaixo. E a gente já viu isso. Toda vez que eu tenho um fluxo de ar com maior velocidade, essa região vai ser uma região de menor pressão. A parte de baixo vai ser uma região de maior pressão. Isso vai parecer o quê? Uma força de sustentação. É essa força de sustentação que vai fazer com que o disco permaneça mais tempo no ar. Essa força de sustentação vai produzir um torque. E a gente sabe que torque é o produto da força pelo braço, ou seja, a distância entre a força e o eixo de rotação. Aparecendo esse torque, eu consigo localizá-lo também pela regra da mão direita. Então eu sei que eu vou ter uma força para cá, ó, para cima, uma força de sustentação para cima, eu vou ter o quê? Um torque aqui saindo do plano da lousa. Portanto, eu vou ter um torque perpendicular ao momento angular. E quando eu tenho um torque perpendicular ao momento angular, a tendência do torque é fazer o quê? Ou melhor, a tendência do momento angular é perseguir o torque, idêntico lá do bumerangue. Isso vai fazer com que o disco, pessoal, obviamente, se comporte muito parecido, dependendo, obviamente, do ângulo de ataque, de como você joga, ele também vai fazer a curva, certo? Por quê? O momento angular vai perseguir esse torque. Como eles são de 90 graus, ele nunca vai conseguir e ele vai perseguir, ele vai virar. What a defensive play that was. Incredible acrobatic layup from Raleigh Fire. Oh, what a tremendous play out here. Jay Clark in the turn. Mitchell lets it fly, looking for Allen. Justin Allen skies